Paz do Senhor, Irmandade, ó, chegamos no livro de João, o Evangelho de João. Oh, Deus é bom, hein? O tempo todo, né? Vamos orar? Deus, bendito e todo-poderoso, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos por ter entregue Jesus, por nos amar, Senhor, por tua misericórdia, por tanto, Senhor. Nós te agradecemos por tanto e por toda essa revelação que o Senhor deixou para nós, que é a tua palavra. Oh, Senhor, obrigado. Obrigada porque nós temos um manual para voltar para ti, para voltar para o Senhor todos os dias. Faz isso, nos atrai, nos traz para perto. Em nome de Jesus. Amém. Gente, bora. Estamos aqui, ó. João, capítulo 1. Vamos começar. Vamos ler aqui. Deixa só, eu até risquei aqui em cima, ó, alguma coisa para falar para vocês. Na verdade, gente, eu risquei tudo. A minha Bíblia tá uma maravilha. Tá bem riscadinha essa, hein? Vamos lá. Vamos lá. Então, nós estamos falando aqui de João, certo? Vou deixar assim centralizado que fica melhor pra gente já seguir. De João. Nós já lemos Mateus, Marcos e Lucas. Talvez vocês não tenham conseguido, alguns de vocês, acompanhar o livro todo, mas alguma coisa vocês já conseguiram sim, começava de novo, começa de novo, e é assim mesmo. A gente começa, para, até uma hora que a gente consegue engrenar, e aí a gente se organiza e vai, viu? Acredita, vai dar certo. Então nós já lemos aí Mateus, Marcos e Lucas, e no início de cada um deles eu falava assim, olha, esses são os evangelhos. Evangelho significa boa notícia, boas novas, e esses três, Mateus, Marcos e Lucas, são os sinóticos, que a gente chama de evangelhos sinóticos. Porque tem que ter o mesmo olhar, eles têm o mesmo olhar da situação de Jesus mesmo, propriamente dito, né? Então eles apresentam Jesus, mas dá para ler os três juntos, que eles têm esse mesmo olhar. Inclusive, sinótico é isso, né? É ler junto, é ver junto, né? Só que João, o evangelho de João, ele também é um evangelho, então também a gente pode falar boas novas de Jesus, né? Boas notícias de João acerca de Jesus. Só que João é diferente, é um evangelho bem diferentão. Vocês vão sentir uma diferença dos outros três evangelhos. Outros três, as histórias eram muito parecidas, né? Aqui nós temos histórias inéditas, maravilhosas, que não estão lá nos outros evangelhos. João foi feito para, o público-alvo dele os judeus e os gentios, né? Sabe aquele Pedro, Tiago, João que a gente canta no barquinho? Tô brincando. Pedro, Tiago e João, eles eram os discípulos mais próximos da transfiguração e de todas as outras situações que eram mais próximos. Esse é João, é o que a gente pensa que escreveu este evangelho. A gente pensa porque a divergência quanto a isso, porque não está escrito o nome dele, assim, sabe? Eu, João, assinado João, sabe assim? Não tem nada desse tipo, então, mas pela forma que foi escrito e tudo que está aqui, ele fala de coisas que alguém muito próximo de Jesus viu, conversas de alguém que estava muito próximo a Jesus que presenciou. E a gente sabe que, aí olhando para o tipo de fala que foi colocado aqui, a gente descarta Pedro e Tiago. Então sobrou quem? João, que era um dos mais próximos. Por isso a gente entende que foi João. E João, eu já tinha falado que no livro anterior, acho que foi no anterior, que citava muito o Espírito Santo, né? Foi introduzido ali o Espírito Santo. E João, gente, é o que mais fala do Espírito Santo. É maravilhoso. Aqui no começo a gente já vai falar do Espírito Santo, viu? Ele traz 7 milagres, e 5 desses 7 milagres, 5 são novos milagres, que só tem aqui no Evangelho de João. E sem mais delongas, vamos lá para João 1, capítulo 1 de João. Começa assim, ó, no princípio era a palavra, ou a letrinha A, que é aqui embaixo, deixa eu levantar aqui pra gente conseguir visualizar. A letrinha A diz, a palavra é o verbo, no grego, logos. Então, no princípio era o logos, o verbo, a palavra, tá? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. É difícil pra mim, assim, essa coisa de era a palavra, porque eu memorizei com a outra tradução. No princípio era o verbo. De vez em quando eu vou falar sem querer. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha isso. Gente do céu, coisa linda. Sem ele, nada do que teria sido feito se fez.
Ô, Jesus maravilhoso. Aí é engraçado, né? Que eu me peguei pensando aqui, eu fui olhar os outros evangelhos, como que começou. Vocês lembram que Mateus começou com genealogia? E a genealogia de Mateus foi até Abraão, né? Ele quis mostrar ali essa descendência, a aliança e tal. Então foi até Abraão. Depois em Lucas também teve genealogia, mas aí Lucas já trouxe ali, acho que está em Lucas 3. A gente viu genealogia, mas quando Lucas cita a genealogia, ele vai até Adão, o primeiro homem, para mostrar essa coisa de Jesus vindo de, a linhagem, a genealogia de Jesus, ele foi até o primeiro homem. Mas aqui é surreal, aqui é impressionante, porque quando eu li, eu quase caí de costas, porque diz assim, no princípio era o verbo, ou a palavra, o verbo era Deus, a palavra era Deus, e estava com Deus no princípio, gente, no princípio. O versículo 10 ainda diz assim, eu vou adiantar aqui, só pra gente ler, no 10, aquele que é a palavra, o verbo, né, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Olha isso. O mundo foi feito por intermédio dele, meu Deus. Aí pensem só, onde é que a gente já viu essa coisa de no princípio? No princípio era o verbo, no princípio. Sabe onde tem isso, gente? Gênesis 1. Vamos ler aqui Gênesis 1. No princípio. Aí nós lemos ali, no princípio era o verbo era Deus, no princípio era a palavra era Deus. Olha o que está escrito em Gênesis 1, gente. No princípio, olha isso aqui. No princípio, a palavra era Deus. No princípio, a palavra, que é o que está em João, então no princípio Deus. Deus criou, e a gente tá vendo isso lá, os céus e a terra. E Deus criou tudo. Eu bati, né? Tá balançando. E Deus criou tudo, gente, a partir da sua palavra. Ele falou, haja luz. Então, no princípio, era a palavra. E quem é a palavra? O verbo encarnado, que é Deus. Jesus. Jesus estava lá no princípio. Ele é a palavra. Ele é o Deus encarnado. Jesus, a palavra de Deus, o verbo de Deus, ele criava tudo ali em Gênesis, pelo falar de Deus. Que coisa linda! Gente, é maravilhoso. Foi Jesus, ele era Deus lá, ele estava com Deus lá. Olha que coisa incrível. E o mundo foi feito por intermédio dele também. Foi difícil, assim, eu para sair disso aqui deu trabalho. Eu reli várias vezes, eu não conseguia sair disso. Mas vamos lá, vamos correr, porque senão eu fico só aqui, né? Mas Deus é assim, ele vai nos trazendo, abrindo a nossa mente para Jesus, para mostrar e revelar Jesus. E aí ele fala da luz, a luz que brilha nas trevas, que não derrota. Quando eles colocam aqui que as trevas não podem derrotar, aí ele faz menção à letrinha aqui embaixo, que fala que as trevas não podem compreender. Então, derrotar aqui é no sentido de compreender, entender, tá? Ixi, eu já puxei e tô falando lá em cima, ó. E aí, ele veio como testemunha, aí já começa aqui, ó, surgiu um homem, dá pra ver? Não, né? Ah, eu puxei, gente, perdão, aqui, ó. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. E aí, esse João aqui, eu já risquei aqui do lado e coloquei. Esse é outro João. O evangelho é de João, mas esse João aqui é o João Batista. E o João Batista veio o quê? Ó, como tá grifadinho aqui, veio como testemunha. Ele veio testificar acerca da luz. Nós acabamos de falar que a luz que eles não compreenderam é de quem é que ele tá testificando? De Jesus. Aí tá aqui, ó. Ele próprio não era a luz. Ele quem? João Batista diz, ele próprio não é a luz. Ele testemunha da luz. Então, para o mundo chegou a verdadeira luz, que é Jesus. É isso que ele vem dar testemunho. O mundo, aí aqui é aquele que a gente leu, né, sobre Jesus na criação. E aí no 11 diz assim, ó, veio para os seus, né, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. De quem que eles estão falando aqui? Dos judeus, né? Só que os judeus não receberam Jesus, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade, olha que coisa linda. A palavra aqui é traduzida também por direito, é isso que a letrinha C está falando aqui. Deu direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você crê,
você também terá direito de se tornar filho de Deus. E é isso que ele está explicando aqui. Aí ele continua no 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quando fala viveu, né, em outras traduções trazem habitou. Habitou como que em tendas. O próprio tabernáculo faz referência a essa palavra, porque a presença de Deus no Antigo Testamento, ela era restringida no início ali com o povo no deserto ao tabernáculo, né? Quando eles levantavam as tendas e a presença de Deus habitava ali. E aqui é a própria presença do Deus encarnado habitando entre os homens. Aleluia. O unigênito, filho, olha que coisa linda. No 15, João dá testemunho dele e exclama, é aqui no 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então Moisés trouxe a lei, mas Jesus, graça, misericórdia, Senhor, verdade, isso tudo veio por Jesus. E aí ele continua aqui embaixo, ó. Aí vem, João Batista nega ser Cristo. Aí os judeus de Jerusalém, eles mandaram alguns representantes, ó, sacerdotes e levitas, para perguntarem para João Batista, quem é você? E ele confessou e não negou, é o que está escrito, achei tão interessante. E ele declarou assim, ó, não sou o Cristo. Daí eu fiquei pensando, achavam que ele poderia ser o Cristo. Por quê, gente? Por causa da conduta dele. E nós? A nossa conduta diz que a gente é seguidor de Jesus, pelo menos. Será que a gente é cristão? A gente precisa se apegar com isso e perguntar, e nós? Porque, gente, a conduta desse homem era incrível para acharem que ele poderia ser o Cristo. O ungido, o filho de Deus. E ele diz, não, eu não sou. Aí eles falam, e Elias? Não sou. E profeta? Não sou. Aí ele diz, não sou profeta. Quem é você? Aí ele fala, o que diz a respeito de você mesmo? Lembra? Os sacerdotes estavam perguntando para ele. Aí ele fala, João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu coloquei até negritado em amarelo, que isso aqui tá lindo, ó. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitem o caminho para o Senhor. Oh, aleluia. Sabe o que eu escrevi aqui, ó? Ele não era um profeta, que foi o que ele disse aqui, ó, no 21. Mas o que ele tá dizendo aqui? Eu sou a profecia. Oh, aleluia. Ele era o cumprimento da palavra de Deus, a profecia em si. Coisa linda, né? Então, aí eles perguntaram, por que você batiza se você não é, né, tá, um profeta? Aí ele fala, eu batizo com água, mas depois vem alguém que eu não sou digno nem de desatar as correias das sandálias. Quando eu falo isso aqui, gente, é que ele queria dizer, eu sou o servo, mas eu sou menor que um escravo. Por quê? Só quem poderia fazer, quem fazia essas coisas aqui, ó, de carregar sandálias dos seus senhores ou desatar, era um escravo. Então ele fala, sou menor que um escravo quando eu me comparo com Jesus. Olha isso. Aí no dia seguinte, aqui ó, no 29, no dia seguinte, João viu Jesus. E aí o que foi que ele disse? Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No 32, então João deu o seguinte testemunho. Eu vi o Espírito descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Sobre quem? Sobre Jesus. Ele fala, o Espírito desceu e ficou sobre Jesus. Eu não teria reconhecido, olha só, se aquele quem? Aí ele continua aqui em cima, ó. Aquele que me enviou. E aí, quem é que o enviou, então? Eu até anotei aqui embaixo, ó, Deus. Gente, ele fala assim, ó, Deus que me enviou e diz como que eu iria reconhecer o Cristo. E aí eu anotei aqui, ó, ele mostra com isso que tinha testemunho, tinha intimidade, ele tinha vida com Deus, João. Tinha uma vida plena com Deus. E aí ele fala assim, se Deus não tivesse, ó, Deus que me enviou, tá aqui, ó, para batizar com água, não tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo de Deus. Gente, a gente veio falando daqui, dessa parte todinha, sobre batismo, batismo com água, batismo. Aí, de repente, vem aqui, ó, lembra que eu falei do Espírito Santo? Aí vem aqui e fala assim, que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo. E aí eu até anotei uma coisa que isso me veio à mente, achei maravilhoso, assim, olha. Porque João enfatiza que batiza com água. E ele fala assim, foi Deus que mandou eu fazer, né? O Senhor me falou para fazer dessa forma, batizar com água. Ele imergia a pessoa na água, ou seja, o corpo da pessoa ficava todo dentro da água. Jesus nos concede a imersão no Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar nisso? É um mergulho no Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Todo-Poderoso. É maravilhoso. Esse texto aqui, a gente lendo, a gente já dá vontade de parar em cada versículo. Mas vamos continuar.
É parar para meditar, para dar glória, não é parar por parar não, viu, gente? E aí depois começam a vir os primeiros discípulos. João, eu coloquei aqui o Batista. Então João, ele também tinha os discípulos dele, né? E aqui João está com 2 discípulos. E aí quando João viu Jesus, o que ele disse de novo? Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos que seguiam ele, né, no caso, perdão. Esses 2 discípulos, que eram discípulos de João, eles vendo Jesus, eles seguiram Jesus. E aí Jesus falou, o que vocês querem? E eles falaram assim, Senhor, a gente quer saber, mestre, né? A gente quer saber onde você está, onde é a sua casa. É isso que está dizendo aqui, ó. Onde está hospedado. E ele respondeu, venham e vejam. Então eles foram e eles passaram uma tarde e o dia lá com Jesus. Aí depois disso, André, irmão de Simão Pedro, que era um desses 2 aqui, ó, que ficou hospedado ali na casa com Jesus, a primeira pessoa que ele encontrou depois que ele saiu de lá foi o próprio Pedro. E aí ele vem, chama e levou até Jesus. Só que aí Pedro ainda não tinha, Jesus não tinha ainda dado esse nome de Pedro, porque o nome dele era Simão, né? E aí Jesus olha para ele e diz assim, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Gente, aí depois que Jesus traz o chamado de Pedro e troca o nome dele, aí eu até escrevi aqui, ó, esses versículos que a gente leu, do 35 a 42, esses 2 discípulos eram discípulos de João, e eles foram seguir Jesus, passaram um tempo com Jesus ali, na intimidade com Jesus, e isso fez eles crerem, mas crerem em Cristo de uma forma que até André, o irmão de Pedro, já saiu anunciando a Cristo, e ele levou o próprio irmão, que é Pedro, e teve essa mudança de nome, mudança de tudo, né? E aí ele foi e levou alguém já a Cristo. E não foi diferente com o chamado de Natanael, né? Porque aí Felipe seguiu Jesus, encontrou Natanael, falou para ele, encontrei aquele que Moisés e a lei estão falando, que está escrito, né, sobre ele, Jesus, ó, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí Natanael diz, lembra que eu já falei sobre isso? Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? E aí os pimenteiros, pimentas? Pode vir alguma coisa boa de lá? Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, Jesus diz para ele, né? Aí Natanael diz, Rabi, que significa mestre, né? Tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Aí Jesus vem no último aqui e diz, né, no último versículo, em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, e sobre o filho do homem, subindo e descendo sobre o filho do homem. Gente, isso aqui é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. E olha esse texto como é rico, é lindo. Leiam com bastante atenção, façam os rabiscos de vocês e mergulhem no Espírito. Podemos estar imersos no Espírito. Nós temos liberdade no Espírito, já somos batizados com o Espírito Santo. Vamos permanecer nele. Louvado seja, aleluia.